Olá, pessoal. Estou aqui hoje para mais um episódio da nossa websérie de inovação aberta com startups e hoje para discutir um tema fundamental nessa jornada, que é a mentalidade de experimentação. Para conversar sobre esse tema, está comigo o Felipe Scherer, sócio e fundador da InnoScience e que estuda muito esse tema e tem uma experiência muito legal vivendo isso no contexto do relacionamento da grande empresa com a startup. Tudo bem, Felipe? Tudo bem, Max? Olá, pessoal. Vamos nessa, vamos falar sobre esse tema aí que é super relevante, da mentalidade do experimento, né? Qual é a importância do experimento, seja ele uma prova de conceito, um projeto piloto, nessa jornada de inovação aberta, Felipe? Bom, o experimento, ele é o lado da execução do processo de conexão com startups. No fundo, ele traduz toda aquela intenção que está por trás dessa lógica de POC, de piloto, de poder testar dentro de um ambiente, dentro de um modelo controlado, gerenciado, uma nova solução que visa resolver aí um desafio, um problema, uma oportunidade identificado pela empresa. E aí é interessante a gente falar, né, que essa forma de trazer pilotos ou pensar nessa mentalidade de experimentos, ela permite a gente conectar, ou permite a empresa se conectar a novas ideias, novas tecnologias, testar novos modelos de negócio, trazer velocidade e agilidade no processo de inovação. O que acontece? O piloto é uma maneira que se cria para fazer a gestão do risco envolvido na interação de uma nova solução dentro do contexto de uma empresa que está funcionando. Ou seja, essa nova solução ou essa nova tecnologia que a startup traz ser aplicada ou ser conectada a um negócio funcionando com clientes, com toda a sua, digamos assim, com toda a sua dinâmica. E o piloto é a melhor forma que a gente tem para poder aprender sobre o potencial dessas novas soluções de maneira rápida, de maneira barata e, sobretudo, de maneira gerenciada, né? A gente tem aquele dilema aí dentro do universo da inovação, que é errar rápido, errar barato, né? Se for para errar, que a gente erre rápido, que a gente erre barato e que a gente aprenda, sobretudo, com essas interações dentro desse contexto aí de experimentar novas soluções, que é o que praticamente todas as empresas precisam, dado a dinâmica que os negócios têm em relação à mudança, incorporação de novas soluções, e que muitas vezes a limitação do modelo atual da inovação fechada não permite, né, do ponto de vista de agilidade e incorporação dessas novas soluções. Legal. E quando um time dentro de uma empresa estabelecida pensa em executar um piloto, o que são alguns dos cuidados importantes que devem ser tomados para preparar e executar um bom piloto, Felipe? Eu diria que o primeiro cuidado ele está lá no planejamento desse piloto em relação à delimitação do escopo do piloto. Esse é um item super importante, né? Um piloto bem delimitado, com o escopo bem delimitado, com as incertezas identificadas, com as métricas de avaliação dessas incertezas, com os recursos que vão ser utilizados durante a execução do piloto, com esse planejamento bem feito do piloto, é um cuidado super importante, porque ele vai ser decisivo tanto na execução e, sobretudo, também na avaliação depois de como esse piloto transcorreu e do potencial dessa solução dentro do contexto da empresa. Tem um segundo ponto que cabe ressaltar aqui, é a questão do entendimento do piloto como uma fase do processo de inovação e não como o fim deles, né? O piloto a gente entende ele como o meio para a gente chegar na fase seguinte, que é a fase de avaliação e depois rollout dessa solução testada. Então, o piloto ele precisa ser visto como um instrumento de aprendizado, um instrumento que vai nos dar subsídios para poder entender o potencial dessa solução dentro do contexto da empresa e não
o piloto como o fim, né? Ou seja, o piloto como o momento em que a gente vai ganhar dinheiro, ou que a empresa vai ganhar dinheiro e vai começar, os resultados vão vir depois, mas o piloto ele é fundamental para poder identificar o potencial desses resultados. Um terceiro ponto, um terceiro cuidado importante é a gente preparar as pessoas que vão estar envolvidas no piloto com as metodologias e com as ferramentas adequadas para a condução de um piloto, ou seja, essa mentalidade de piloto, essa mentalidade de experimentação, ela precisa estar incorporada nos times que vão fazer a execução, que vão conduzir a execução desse piloto dentro do contexto da empresa, porque isso pode ser decisivo também do ponto de vista de agilidade, do ponto de vista de testagem, de aceitar a incerteza como um elemento natural quando a gente está incorporando uma nova solução. E, finalmente, um cuidado que a gente ressalta também é a importância de estabelecer um fit cultural entre as partes, né? O piloto ele é uma fase que ele é executado a quatro mãos. A importância da conexão entre o formato de trabalho de uma startup, que normalmente é uma organização que foi criada numa metodologia Lean, que já incorpora muitas vezes o tema da agilidade e desse processo todo de experimentação, com o outro lado, que é a corporação, que muitas vezes ela está constituída baseado em processos, baseado em procedimentos que nem sempre são os mesmos que a startup está trazendo. Então, esse cuidado e, sobretudo, a abertura para eventualmente aprender ou incorporar esse jeito, o que a gente chama aqui do Startup Way, né, de poder incorporar esse Startup Way ao longo do processo, eu acho que é um tema bem importante que vale a pena a gente trazer aqui também. Tu poderia compartilhar 2 casos, Felipe, de relação entre empresas estabelecidas e startups que, por meio de um projeto piloto, tiveram um encaminhamento positivo posteriormente? Legal. Max, eu vou citar 2. Eles têm características distintas, mas eles trazem, eu acho que é a essência dessa lógica aí do piloto, né? O primeiro deles, ele é um caso de uma operadora de plano de saúde, a Unimed VTRP, que ela entendeu uma mudança significativa que viria a acontecer no mercado antes mesmo dela acontecer. O que eu estou falando? O processo de telemedicina. Né? Hoje a gente está enxergando isso como, daqui a pouco, como algo natural, dado toda a aceleração que a gente teve nesse processo de transformação nos últimos anos, em função da pandemia. Mas em 2019, a telemedicina era algo que ainda não era regulado aqui dentro do contexto brasileiro, mas era uma tendência que se via, até porque em alguns outros lugares do mundo já se começava a trabalhar dessa maneira. E o que a Unimed VTRP enxergou? Que é preciso se antecipar a esse movimento para quando ele efetivamente acontecer, a gente já estar preparado para eles e poder responder rapidamente para isso. Então, naquele momento se fez um piloto com uma solução de telemedicina, um piloto controlado dentro, usando a tecnologia, usando os profissionais da própria Unimed e testando isso dentro de um ambiente onde os usuários, né, da outra ponta eram os colaboradores. Esse processo de teste, ele permitiu que em uma semana, a partir do início da pandemia, a solução de telemedicina já estivesse disponível para toda a base de médicos e também de clientes da operadora. Então, esse é um caso interessante onde o piloto ele serviu para antecipar uma tendência, testar uma nova solução e estar pronto para responder quando aquilo fosse o momento adequado. E o segundo caso que eu trago, que é um caso interessante já com uma lógica de criação de novas oportunidades e de validação de um novo modelo de negócio, que é o caso do Sicredi, que é uma cooperativa de crédito, né, do sistema financeiro, onde ela criou um marketplace para cooperados com o objetivo de poder estimular a transação entre esses públicos, né, são
mais de 5 milhões de cooperados, que, obviamente, tem muito a transacionar entre si, ou seja, tem muito valor a trocar entre si, porém, esse era um modelo de negócio novo, que, obviamente, tinha várias incertezas do ponto de vista de atratividade, do ponto de vista de capacidade de criação de valor, que foi pilotado dentro de um ambiente controlado, com uma amostra reduzida, que depois, e agora a gente tem já isso como efetivamente uma solução de larga escala, que tem potencial aí de geração de mais de 100 milhões em negócios dentro desse marketplace. Então, esses são dois casos, né, Max? A gente tem N oportunidades. Eu acho que o que fica aqui é o piloto, ele é um instrumento de aprendizado, de gestão de risco, que vai necessariamente lá na frente nos trazer a capacidade de tomada de decisão com mais certeza e avaliação até do potencial de cada uma das coisas que a gente está testando. 3 destaques da contribuição do Felipe sobre esse tema de experimentação e projetos piloto em iniciativas de inovação aberta com startups. Primeiro, o piloto é um meio para algo. Segundo, o piloto é um veículo de aprendizado. Para fazer um bom piloto, há um conjunto de cuidados relacionados ao planejamento, escopo do piloto, à formação do time e à mentalidade e forma de trabalho desse time. Dentro de empresas estabelecidas, é natural que as pessoas tenham a vontade de inovar, mas uma série de processos e estruturas que precisam ser atendidas e o receio de tomar um risco e eventualmente ter alguma perda que possa impactar na sua própria carreira e na sua jornada. O projeto piloto, ele é a melhor forma de avançar de maneira controlada, capturando subsídios validados no ambiente real para poder inovar. O piloto é, em última análise, uma forma humilde de gestão. É uma forma que prioriza a geração de informação com base num teste real. Felipe, obrigado mais uma vez pela tua participação e pela possibilidade de seguir trocando essa ideia contigo nessa websérie. Valeu, Max. Obrigado aí pelo convite e até a próxima. Esse foi mais um vídeo da nossa websérie de projetos de inovação aberta com startups, especialmente dedicado à mentalidade de experimentação e o papel dos projetos piloto nessa jornada. Confira os outros vídeos e potencialize os seus projetos de inovação no relacionamento com startups